Olá, boa tarde, bem-vindo à nossa Cozinha do Atual. Que tal uma truta defumada bem saborosa para hoje? Nossos ingredientes já estão aqui na bancada e com certeza vai ficar muito saborosa. A truta é um peixe que tem um sabor assim bem diferente. E ela ainda defumada, ela fica mais interessante ainda. Ela é da família do salmão, não é um peixe muito fácil de você comprar, digamos assim, para tirar a espinha, então eu aconselho a comprar até o filezinho já preparado. O defumado já vem, né, prontinho, sem espinha nenhuma. Quem sabe mexer com peixe, com certeza vai conseguir retirar, mas é bem difícil, a espinha é bem fininha. Essa daqui, como é uma truta já defumada, ela já vem também com um pouquinho de tempero e nós vamos turbinar. Você encontra hoje com facilidade a truta defumada, inclusive que é muito da região serrana do estado do Rio, onde a água é muito pura e elas gostam de sombra e água fresca. É mais ou menos assim. Eu vou dar uma azeitada aqui nessa truta por cima e deixá-la um pouquinho reservada. Vamos fazer um molhinho branco. A panela já está aqui, ó, no fogo. Vamos misturar, deixa eu ver se ligou. Vamos fazer um molho branco à base de manteiga. A manteiga é tradicional, se você quiser usar sem sal também pode, ou a manteiga light, não tem problema. Preciso do fouet, Divina. Esse utensílio, né, que é um utensílio que você encontra em lojas de utilidade para o lar, é muito importante para fazer o molho branco, porque ele não deixa a farinha de trigo empelotar. Essa é a grande diferença. Às vezes, né, a gente fica falando, no molho branco não dá certo porque sempre empelota. Somente usar um utensílio desse que facilita bastante a nossa vida. Deixe um pouquinho a farinha cozinhar, um pouquinho de nada, assim, um minutinho. E vai colocando aos poucos o leite integral. Se você quiser também, pode usar tanto a manteiga light e também um pouquinho de leite desnatado. O molho fica mais levinho, menos, né, gorduroso. E vamos, ó, só mexendo para que não fique empelotado. Passe de mágica só para eu terminar de colocar o leite. Depois do molho bem lisinho, sem as pelotinhas, vamos acrescentar requeijão cremoso, desmanchar, né, um pouquinho primeiro o requeijão cremoso, aí já vai virando um molho de queijos, porque já saímos do trivial do molho branco. Coloquei um pouquinho de sal para equilibrar o prato, sabor, e vou misturar mussarela. Um pouquinho de mussarela, que se você quiser aliviar as calorias, você pode colocar um queijinho cottage ou até mesmo uma mussarela de búfala. Fica muito saboroso. Então, vamos reservar este creme para que a gente, olha só que delícia que fica, ó, isso aqui é o puxa-puxa da mussarela, que depois vai todo por cima ali da nossa truta. Apague o fogo e vamos montar o nosso prato em uma travessa. Você pode fazer isso e depois servir em pratos individuais. Aqui eu vou servir todo numa travessinha que facilita na montagem e facilita também na hora de servir. Então, ó, a truta que tá com um cheirinho assim maravilhoso. Vou puxar para cá, posso? Vou facilitar a sua vida, ó. Aqui eu vou misturar no molho o brócolis e o queijo parmesão ralado, só depois do molho já pronto. Mexe devagar para que não desmanche o brócolis. O brócolis está cozido bem al dente, porque ele ainda vai para o forno. Então, um cozimento bem básico desse brócolis. Pode reservar. E vamos, esse queijinho puxa-puxa fica bom demais. Nós vamos colocar um pouquinho de milho por cima da truta.
Vamos colocar um pouquinho de ervilha, também por cima, um pouquinho de champignon, é opcional, só se você quiser, e um pouquinho de mussarela. E vamos acrescentar o creme todo por cima agora da truta. Um creme que fica bem cremoso. Olha que delícia. Ele vai ficar elástico assim justamente por causa da mussarela. E aí, ó, você transfere ele todo para cá. O cheiro está assim simplesmente maravilhoso. Pedindo passe de mágica só para ganharmos tempo. Vou colocar o creme todo por cima. Depois de colocar todo o creme, acrescentei o restante do milho, da ervilha, do champignon e por último, aquela casquinha que vai ficar do queijo mussarela, que vai dar um toque gratinado e vai para o forno apenas até esse queijo de cima derreter. Fica um prato simplesmente saboroso, fácil para o seu dia a dia e você pode usar qualquer tipo de peixe, né? Hoje eu aqui escolhi usar a truta defumada, mas se você quiser fazer com um salmão, se você quiser fazer com até mesmo a merluza, aí você tem que levar antes para dar uma selada, né? Tempera com um pouquinho de limão, um pouquinho de sal, pimenta do reino e dá aquela selada na frigideira. Só uma selada para depois ela poder ir ao forno. Qualquer tipo de filé de peixe fica muito saboroso com todo esse recheio de queijos e mais um monte de coisa que você merece fazer em casa. Faz para a família que realmente dá certo. Um breve intervalo e no terceiro bloco eu volto mostrando o resultado da receita de hoje. E hoje é dia do nosso quadro Meu Direito. E mais uma vez, o doutor Alexandre Valença vem trazer informações para que a gente fique inteirado sobre esse assunto. Não é isso, doutor Alexandre? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Exatamente, eu que agradeço a oportunidade. Bom, estamos já no fim do ano. Fazer o quê, né? Passa rápido. E já pensamos em matricular os filhos na escola. Como fazer isso? Isso dá problema? Geralmente sim. Por quê? E a maior parte dos problemas é em função da falta de informação. O consumidor ele não tem ciência dos exatos critérios com relação a essa questão de matrícula, se pode taxa, se não pode taxa, se tem que pagar para garantir, se não tem. Então são esses pequenas dúvidas que geram os problemas até que o consumidor possa definitivamente fechar o seu contrato lá com a escola. Quais são os principais problemas? Antes da gente falar dos problemas, eu quero falar só um pouquinho do contrato. Ok. Né? É um contrato de prestação de serviço, em tese como outro qualquer. Sim. Só que assim, o objeto desse contrato, ele é um pouquinho diferente. Porque a educação, na verdade, ela é de titularidade do Estado. O Estado que é o responsável por regulamentar e era o Estado que deveria conceder a educação. Só que o nosso sistema não permite que o Estado eficazmente preste o serviço, então o Estado permite que o particular preste esse serviço. Então vamos entender melhor, né? Quando se fala Estado, pensa em governo do Estado. Mas no caso amplo, é amplo. É a união, na verdade, União, os o estados país. e o município que têm essa obrigação, pelo princípio constitucional, de fornecer a educação. Sim. Então o direito à educação não é um direito do consumidor apenas, é um direito do cidadão. Então é um pouco mais amplo. E em função dessa natureza específica desse contrato, desse serviço, melhor dizendo, que alguns princípios não podem ser desconsiderados. Entre eles, o direito à educação é um direito de todos, é um direito universal, todo aquele princípio que envolve a educação não pode fugir do contrato, ainda que um contrato particular. Então, só para a gente entender primeiro isso, né? Então, quando a gente fala de um contrato de prestação de serviço, em regra, ele é um contrato anual. Você contrata para pagar em 12 vezes, mas você contrata um valor anual e divide aquele pagamento em 12. Então, o grande problema inicial dessa questão é: pode ou não cobrar taxa de matrícula? Né? Pode ou não exigir uma taxa para garantir a matrícula?
tudo isso tem que ser equilibrado com o princípio do direito do consumidor e com o princípio da educação para todos, do acesso à educação. Por quê? Por exemplo, um aluno que não é da escola, eventualmente a escola pode, e é até cabível isso por um princípio até de administração, porque a escola ela tem que ter um número de funcionários equivalente ao número de alunos. Sim. Então é legítimo que a escola exija um pagamento de uma taxa para garantir a sua vaga para o ano que vem. Agora, para aquele aluno que já é aluno, a escola tem que tomar cuidado com essa exigência, porque existe um princípio da continuidade. Quando você contrata o seu filho e bota no primeiro ano, você já contrata, tendo ainda que não seja certo, que você contratou por um ano apenas, mas tudo indica que você vai manter o filho na escola. Então a escola tem que tomar cuidado com isso, nessa exigência daquele que já está matriculado, está apenas passando de um período, de um ano letivo para outro. Não, a escola pode pré-estabelecer uma data, né? Isso pode. De limite, se aí a pessoa não cumprir essa data, aí sim pode ser conversado. Por quê? Porque a escola ela tem a obrigação de prestar um serviço eficaz. Sim. E para isso ela tem e pode e deve fazer isso, criar regras. Não quer dizer também que pelo fato da educação e direito todos, que você vai simplesmente chegar lá no primeiro dia de aula e querer resolver tudo. A escola pode exigir cadastro matrícula prévia, a escola pode exigir taxa, ela pode exigir isso tudo. Geralmente quando chega fim do ano, a própria escola manda na agenda da criança, né, a data da matrícula, de alunos que já estudam, uma data limite para poder fazer a matrícula novamente, né, para o próximo ano. Isso tudo é bem especificado. A escola que é inteligente também sabe lidar com o seu cliente. Você falou, a boa escola ela consegue lidar com isso com facilidade, ela dá desconto para quem se antecipa, então ela atrai o consumidor, o pai do aluno, né, na verdade, ou o próprio aluno, a antecipar todo esse procedimento, porque ela quer se organizar para que o ano que vem ela saiba que ela vai ter não 2 terceiro ano ou um só terceiro ano, se ela vai ter ensino médio, se não vai, quantidade que ela já tinha, se vai aumentar. Então esses critérios são importantes. Agora, mais importante que isso tudo, que o consumidor de forma bem prática tenha ciência, é que tudo que for cobrado, tudo que for exigido, tem que ser previsão contratual. No contrato ele já tem que saber o que vai acontecer depois daquele ano todo. Isso, porque você está contratando o serviço para o ano de 2012 todo. Então toda e qualquer taxa, toda e qualquer matrícula, toda e qualquer exigência, ela tem que ser uma previsão contratual. Então você pode antecipar aquela contratação através da exigência de uma matrícula, através de uma taxa de matrícula, mas isso tem que ser garantido no contrato. Então o consumidor, ao pagar uma taxa de matrícula, ele já tem que estar ciente de tudo aquilo que ele está contratando. Isso é muito importante. Tem algumas escolas que incluem até material escolar, e aí pode fazer isso? Pode, porque depende da contratação. Né? Se tiver em contrato? Porque algumas escolas até fazem o seguinte, comprando uma quantidade maior de livros, o livro fica mais em conta. Então, de certo modo, beneficia o consumidor. Então, é importante que o consumidor entenda isso. Primeiro tudo, é uma previsão, tem que haver previsão contratual. Porque não pode, por exemplo, a escola agora cobrar um valor em janeiro, cobrar novamente todo o contrato que ela já cobrava, como se fosse, aspas, uma luva para garantir matrícula. Isso não pode. O que pode é antecipar pagamentos. E antecipar pressupõe compensar depois nas mensalidades. Algumas escolas também têm algumas atividades extra-classe ou extracurriculares, né, de acordo. Isso também, se tiver no contrato, pode ser cobrado. Toda cobrança tem que ser previsão contratual, que eu falei. Claro que aí a gente tem que entender alguns princípios, até de direito. O bom senso é um deles. Você não vai exigir que a escola, porque não colocou que no Dia das Mães vai dar uma camisa para a mãe que custa R$15, não é isso, né? Existe um critério de bom senso. O que não pode é extrapolar os limites da matrícula, daquele contrato que foi estabelecido. Da criança poder estudar e tudo mais, isso, né? E o consumidor ele está livre, ele pode procurar uma escola que tenha esse serviço, que tenha essa e essa vantagem, isso vai ter um custo, ou ele pode procurar uma escola dentro da sua possibilidade de pagamento. Então, isso é interessante porque a gente às vezes tem no meio, né, a questão do Dia das Mães, Dia dos Pais, aí a criança vai se formar, aí tem, né, uma taxa extra para formatura, mas isso tudo é a parte aí combinando com professores e tudo mais. Mas, doutor Alexandre, no próximo bloco nós vamos falar quais os principais problemas, quais as principais queixas e o que vai parar na justiça. Combinado? Daqui a pouquinho no próximo bloco.
O Atual está de volta com o resultado da nossa receita de hoje, nossa truta defumada ao molho de queijo. Lembrando que você pode fazer com vários tipos de peixe, de preferência que seja um bom filé ou uma posta que não tenha muita espinha. Nós decidimos fazer com a truta que fica um sabor bem diferente, até para você aproveitar peixe, por exemplo, como o salmão. Também fica uma delícia com esse molho. Pode fazer que dá super certo e realmente vai ficar saboroso. Lembrando que como nós usamos a truta defumada, se você usar um peixe branco, dê uma selada com um pouquinho de azeite, tempere o peixe e sele na frigideira de um lado e do outro, porque depois ele vai ao forno. Entre no nosso site, que é o atual.tv.br. Lá você encontra todas as nossas receitas. E olha, que aquele seu recado é sempre muito importante pra gente. Agora, é claro que tem mais aqui no Atual, não para por aqui. E hoje é dia do quadro Meu Direito. Estamos falando sobre a questão das escolas, das matrículas escolares que pintam justamente nessa época do ano, não é isso, doutor Alexandre? Exatamente. O que mais dá problema na justiça em relação a isso? Assim, dentro da realidade que a gente vive, as escolas já têm tido um cuidado considerável com relação a informar, a constar em previsão contratual. Então, assim, em regra, as escolas têm se adequado aos princípios do direito do consumidor, da educação como um todo. Agora, a maior parte dos problemas é quando a escola começa a exigir tarifas e obrigações estranhas ao contrato. Até mesmo abusivas. Abusivas. Por exemplo, você tem o seu filho, já está de forma contínua na escola e de repente, em determinado ano, a escola exige que pague uma taxa extra para que ele possa ter a garantia da vaga para o ano que vem. Isso é abusivo, porque você não está contratando um serviço, você está exigindo uma cobrança, está exigindo uma obrigação excessiva do consumidor. E até a própria escola age de forma errada, porque aquele cliente não vai ficar satisfeito, Isso, né? Então, eu digo assim... É um sentimento meio que de carinho também com a escola. Porque a relação da escola com o cliente diferente. É contínuo. Não é um serviço que você presta 2, 3 anos. E é um serviço que você concede, o pai que firma um contrato desse, concede o seu bem maior, que é a guarda do seu filho. Exatamente. Então, assim, de certo modo, as escolas têm tido cuidado. Os problemas surgem quando a escola exige obrigações maiores do que o contrato traz. Esse é o grande problema. Ou então exigem, para a garantia da manutenção daquele contrato, pagamento de algum valor que não esteja previsto ali. Então, o consumidor ele tem que estar atento. Se ele vai pagar um valor agora para 2012, esse valor tem que estar no contrato. Então, não fazer pagamento nenhum sem ter um entendimento. E outro problema que acontece também nesse período é a questão do aumento. Né? Muitos questionam como é que é esse reajuste. Justamente por causa daqueles princípios todos que a gente falou, não pode ser um aumento, chegar no ano que vem a escola, a gente resolveu assim, o serviço aumentar 40%. Não pode. Por quê? A escola ela tem que apresentar uma justificativa de aumento. Tem alguma agência reguladora? O próprio, de certo modo, o MEC, né, trabalha com isso, não só na parte didática propriamente dita, mas também nessa orientação da forma de serviço. Mas o órgão regulador, de fato, seria o próprio economia, os princípios de economia que vão estabelecer o critério econômico para que a escola possa ou não aumentar. Porque trabalha com uma categoria, né, como o professor, que aí tem o seu próprio reajuste. Então, por exemplo, se amanhã o reajuste do professor for acima do esperado, a escola vai ter uma justificativa para aquele aumento do repasse daquilo. Então, o consumidor tem que exigir, ele pode exigir uma justificativa para o aumento. Sim. Em média, os aumentos ficam entre 5%, 6%, que é aumento do repasse dos salários da categoria, que é dos professores, e eventual necessidade de estruturação, atendimento a uma determinação legal. Por exemplo, vamos imaginar que de repente o MEC exija que tenha mais um banheiro para deficiente, alguma coisa assim que venha agregar um serviço, ou tem que ter mais na classe dos pequenininhos tem que ter mais uma professora. Isso tudo vai aumentar o custo. Aumentando o custo, vai aumentar o valor da escola. Só que o cliente tem que saber isso no ato da matrícula. Ele tem que estar cientificado disso, né? Para aquele que vai continuar o contrato, na verdade, fazer um novo contrato para continuar aquele serviço,
ele pode exigir a comprovação desse aumento, dessa justificativa de aumento. E lembrando dos direitos, mas dos deveres também desse consumidor, né? Do pagamento e tudo mais. Quando acontece do consumidor não cumprir também com os seus deveres. Isso as escolas sofrem de forma considerável com isso. Por quê? De certo modo, o mau consumidor, que é aquele que assume uma obrigação e depois não cumpre, ele não permite que a escola dê a continuidade devida. Então ela gera um desequilíbrio na economia da escola. E a escola pode adotar medidas, só que ela tem uma limitação. Ela não pode, porque atrasou no dia 10, no dia 11, impedir o aluno de entrar. Claro, isso também tem um prazo. Tem um critério de proteção até do princípio que a gente falou da educação, do acesso. Agora, o consumidor tem que honrar o seu pagamento. É tão importante, quando ele vai assumir um contrato, que ele entenda que aquele contrato vai durar um ano. Isso. Que ele vai ter os valores a serem quitados. Ele tem que estar ciente da obrigação dele também. Alguma situação, né, nesse meio tempo que, né, prejudicar, ele tem que ir à escola, negociar, exatamente. Seria a melhor forma. Buscar a escola, informar a razão do seu inadimplemento temporário, ou por um desemprego, ou por um problema de saúde. E aí a escola vai tentar amenizar, não cobrar multa, parcelar o débito. Então é importante que o consumidor ele saiba consumir, inclusive com relação ao valor que ele vai assumir. A melhor forma é a negociação, né? Principalmente nesse contrato específico que estamos falando. Não chegar à esfera realmente jurídica aí começa a trazer mais problemas. Exatamente, e a gente vê que, de certo modo, a maioria dos problemas nessa área são resolvidos amigavelmente. Com certeza. Justamente por causa dessa relação que o consumidor tem pessoal, né, com o prestador. Que bom. Vamos dar o endereço do nosso site, o telefone, para que as pessoas possam fazer suas perguntas de forma mais individual. Isso, o telefone é o 2527-1054 e o e-mail é meudireito@bol.com.br. Ok, mais uma vez obrigada pela sua presença, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. O nosso Atual mais uma vez vai ficando por aqui, mas amanhã estaremos de volta a partir de 12h15. Assista agora o SBT Jornal.